Chegar nessa data é um dia muito complicado para muita gente, né? Dia dos Pais é uma festa para poucos, para muita pouca gente. Muitos poucos podem dizer que tiveram pais. Eu estou emocionado porque eu sou uma dessas, que teve um pai que me deu tudo, menos aquilo que a minha alma mais desejava. E hoje nós temos aí o fruto disso. Temos o fruto disso. O que você está vendo hoje na sociedade, no mundo, a desgraça que se tornou a família, é fruto de pai que se perdeu na sua masculinidade, se perdeu no seu maior ministério, no seu maior privilégio que Deus lhe deu como homem, ser pai. Ensinar outras gerações acerca de caráter, acerca de um relacionamento com Deus. Alguns tiveram a graça de terem pais presentes, crentes, homens de verdade, mas a grande maioria caminha por esse mundo com a sua alma arrebentada, vasculhando, cavocando a terra em busca de algo que preencha esse vazio, o Pai. Quando nós voltamos para Deus, toda a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração, talvez isso que foi mais apaixonante na minha vida foi o fato de, quando me converti, chamar Deus de Pai tinha um gosto todo especial na boca. Havia algo poderoso nessa palavra. E há algo poderoso na palavra Pai. Há algo poderoso nessa palavra. Quando Deus se revela como Pai, Ele está querendo dizer para mim e para você: olha, eu nunca vou te abandonar. Nunca. Nunca, jamais. Eu estarei com você para sempre. Deus é Pai. 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 Jesus nos ensinou algo nessa relação com Ele. Jesus, Ele não caminhava, Ele não dava um passo sem aquele que era o referencial máximo para a sua vida, que era o Pai. A Bíblia é tão graciosa nessa revelação que ela traz acerca dessa relação entre o Pai e o Filho, que a Bíblia diz que aprove a Deus, foi do agrado do Pai dar a tudo a Jesus. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus toda a oportunidade de criar todas as coisas. A Bíblia diz que não foi o Pai quem criou todas as coisas. A Bíblia diz que foi Jesus quem criou todas as coisas, para que Ele tivesse a primazia sobre todas as coisas. É como se o Pai, todo o seu ser, quando gerou o Cristo, que isso é uma coisa que desafia todo o entendimento da teologia, minha, tua. Nenhum teólogo pode definir isso. Eu já quebrei a minha cabeça de todos os cantos para tentar definir isso, e eu parti de um princípio de que eu sou pequeno mesmo, e jamais talvez possa entender a grandeza de quem é Deus, e como se deu na eternidade essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que isso aconteceu na sua eternidade? Não sei. A minha resposta é um baita de um não sei como isso aconteceu. Mas a Bíblia diz que o Pai olhou para Jesus e falou assim: filho, crie todas as coisas, e tudo será para você, porque eu quero que você tenha a primazia sobre todas as coisas. Então o Filho glorifica o Pai, que glorifica o Espírito, que glorifica o Filho, que glorifica o Pai, nessa relação eterna. Amém? Pai, é essa ferida que nós carregamos. Pai. Pai. Peso que essa palavra tem para mim e para você. Eu queria ler um salmo. Salmo de número 78, eu quero ler os versículos de 5 a 7.
Diz assim: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então, poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Não seriam como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável e cujo espírito não foi fiel para com Deus. A força física de um pai, a sua força como um homem, é uma metáfora do incrível poder espiritual que há sobre a vida de um pai. Há uma autoridade que Deus revestiu o homem, principalmente o pai, que somente ele tem sobre a sua família. Quando um pai se levanta com a sua voz, todo o inferno estremece. Quando um pai chama para si o seu lugar de autoridade na sua família, e isso não diz respeito a mandar em esposa, a bater, a espancamento, a violência, não diz respeito a isso, mas a sua autoridade como homem e como pai, porque o seu caráter é íntegro, e quando o seu pai fala, aquele que diz é revestido de uma autoridade conquistada pela sua vida. Quando a gente busca o abraço do mundo, todos nós estamos buscando o abraço do nosso pai. Nas várias entrevistas que eu dei, sempre me pergunto por que eu entrei no mundo em que eu entrei. O movimento punk, toda a minha rebeldia, todas as minhas calças rasgadas, as músicas, tudo. Por que eu entrei nesse mundo? Eu falei, porque alguma coisa dentro de mim precisava gritar, precisava berrar, literalmente. Precisava dizer que alguma coisa estava errada na minha vida. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu não entendia. Esses jovens que vivem no cemitério, chupando sangue, acendendo velhinha roxa, querendo cortar os pulsos, né? Gente que vive por aí nas noites, nas madrugadas, se prostituindo, fumando todo tipo de tóxico, né? Todo esse tipo de lixo que o mundo está aí propondo, está oferecendo. Todos nós estamos em busca desse abraço, desse aconchego, dessa afirmação que a gente quer receber de pai, né? O pai é o símbolo visível de uma realidade invisível, como nenhuma outra pessoa. Um pai possui um poder especial para formar a vida de outra pessoa, moldá-la, dar forma a ela. Conceitos de caráter fluem da vida deste homem: autoestima, princípios, identidade e pontos de âncora. Quando você pensa um pouco sobre isso, há poucas coisas mais poderosas neste mundo. Quando a gente tem um pai que é aquele cara que você olha e você fala, esse cara é meu herói mesmo. As meninas são apaixonadas por ele. E os homens olham para ele e falam assim, esse cara é tudo que eu quero. E as filhas podem olhar para ele e dizer, quando eu casar, eu quero um homem igual ao meu pai. Fatalmente, geralmente acaba acontecendo isso, né? Geralmente as mulheres vão procurar um homem que tem alguma coisa a ver com seu pai. Geralmente uma mulher que casou, que é filho, talvez, de um pai que tenha sido violento em casa, tem uma tendência, não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas vezes acontece isso, de, sei lá, o que acontece nesse processo. Só uma realidade para que você entenda o poder do pai. O poder que há em você, o poder que há no porvir que está sobre você, futuramente, quem sabe.
Quando o pai é um crente ativo, há mais ou menos 75% de possibilidades de os filhos também serem crentes ativos. 75%. Se o pai é crente, há 75% de possibilidade de que os filhos também serão crentes. Mas, se apenas a mãe é crente, esta possibilidade é reduzida dramaticamente para 15%. 15%. Por isso eu quero chamar a atenção de todas as mocinhas e os mocinhos dessa igreja. Quando você for escolher alguém para compartilhar o resto da sua vida, não tenha uma atitude egoísta de pensar apenas em si mesmo. Pense nas gerações que virão. Pense nas gerações que virão. Pense nisso. Pense. Porque na hora de virar os olhinhos para trás, gente, ninguém pensa no amanhã. A gente só pensa naquela meia horinha ali. Estão rindo do quê? Estou falando de ataque epilético, não estou falando de nada. Vocês que estão mente poluída aí, estão pensando besteira já. Seus podres. Meia hora de ataque epilético. Meninos tornam-se homens ao observar homens, ao ficar perto de homens. C.S. Lewis ele fala uma coisa interessante no livro Os Quatro Amores. Quem já leu esse livro? 2? Tá bom essa igreja. Todo mundo está lendo C.S. Lewis. Quem leu algum livro do C.S. Lewis na vida aqui? Levanta a mão. Quem não leu, vocês... Olha, deixa eu pensar no que eu vou falar aqui. Quem nunca leu o C.S. Lewis, ignorante, não precisa levantar a mão. Quem nunca leu o C.S. Lewis, ainda não teve a oportunidade de ler a maior mente que um dia nasceu dentro do cristianismo. Depois de Jesus e depois de Paulo, a maior mente que já nasceu nesse mundo chama-se C.S. Lewis. Se você tem toda uma crise com Deus, com relação ao sofrimento, à dor, né? Você não aguenta assistir a televisão lá e ficar assim, caramba, né? Deus não existe, porque olha tanta desgraça. Leia O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Leia. Esse livro tem sido um instrumento poderoso de conversão de muitos e muitos ateus que têm tido acesso. Um deles foi o tal de Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma, lá nos Estados Unidos. O diretor desse projeto se converteu, era um ateu, ele se converteu lendo O Problema do Sofrimento, de C.S. Lewis. Então você que nunca leu nada do C.S. Lewis, leia O Problema do Sofrimento, Milagres, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Legal? Esse livro tem sido uma influência também na vida de Bono, do U2. C.S. Lewis tem sido um dos autores de carteirinha do Bono, do C.S. Lewis. Para quem não sabe, leia um livro chamado Walk On, a trajetória espiritual do U2. É um livro fantástico. Essa semana vai estar aqui na biblioteca, porque eu comprei um, vai estar aqui. Então quem quiser ler, vem e leia. Amém? Essa questão do homem, que aprende a ser homem com homem, eu entendi isso perfeitamente depois que eu comecei a fazer renovo. Eu não sabia o que era ser homem. Eu soltei a franga aqui para vocês começarem a rir alguma coisa, hein? Estão duvidando da minha masculinidade? Eu não sabia o que era ser homem, gente. Eu não sabia. Sabe por quê? Porque ninguém nunca me ensinou. Eu só aprendi a ser homem quando eu comecei a andar com homens de verdade. O que eu sou hoje como homem
é uma herança daquilo que o meu pastor construiu na minha vida. Um homem chamado Pastor Edson Barbosa. Tudo que eu sou hoje como pai, como marido, o pouco que eu sou graças a esse homem, que me ensinou o que é ser homem. Eu não sabia o que era. As gerações de hoje precisam aprender isso, precisam resgatar isso nas suas vidas. Por isso que o Renovo é uma ferramenta poderosa aqui dentro dessa igreja, porque é uma ferramenta que tem buscado influenciar a vida dos homens para que aprendam a ser homens de verdade. Esse mundo precisa desesperadamente de homens que saiam dessas portas para fora, desses portões para fora, e sejam homens de verdade, 100%. Homens que não tenham vergonha disso. Porque esse mundo aí fora está dizendo que sabe quem que é o homem perfeito? Aquele homem afeminado, compreensível, delicadinho. Eu não estou dizendo que você não tem que ser de alguma forma sensível para com as coisas. Está doidinho para soltar franga aí, né? Eu não estou dizendo disso, não estou falando a respeito disso, mas homens que realmente sejam homens, gente. Homens que respeitem suas esposas, que amem suas esposas, que amem seus filhos, que sejam sustento de suas casas, que lutem, que protejam, que amem. Pai, que sejam pais. Que sejam pais de verdade. Quando você olha para a nossa cultura ao redor, você pode perceber o poder de um pai e também a ausência de um pai. Você pode ver o tempo todo isso. Você sabia que 70% dos presos, daqueles que estão em presídios hoje, foram criados sem nenhuma figura paterna? E assustem-se com o que eu vou dizer. 50% deles são filhos de evangélicos. Sabe por quê? Porque a igreja ensina tudo, menos ser homem. A igreja gosta de ensinar. Essa igreja que eu estou falando é essa igreja que está aí fora. Ela gosta de ensinar a respeito de bênção. Ela gosta de ensinar a respeito das 10 coisas que você tem que fazer para o sucesso da sua vida. Mas o sucesso primordial da vida, que é a sua família, não se é ensinado. Um homem que perde a sua família, perdeu naquilo que lhe é mais poderoso e precioso, na sua masculinidade. Lute pela sua família em nome de Jesus até o fim, vocês homens. Sejam uma geração de homens de verdade, sabe? Que quando entrarem num casamento irão até o fim em nome de Jesus. Lutem por isso até o fim. Encarem o inferno todo no peito aqui, ó. Porque Deus não fez você homem à toa. Quando Deus te deu a estrutura que te deu para que encarasse. Sabe que se você perdeu a referência de masculinidade por causa do seu pai, olhe para ele com misericórdia e graça e fale assim: pai, fale para si mesmo, não precisa dizer isso para ele, mas fale: pai, você foi um derrotado, mas eu não serei. Eu irei até o fim. Irei permanecer até o fim. Sabe, é muito triste você ver uma situação como eu tenho visto ultimamente. Filhos de pastores nas drogas. Filhos de pastores perdidos. É muito triste ver o que o diabo está fazendo com a masculinidade, com o homem. A ausência do pai na sociedade tem gerado o caos. Tem gerado a destruição. Tem gerado a destruição. Os famosos pais PMs, né? Com todo respeito, Diogo, antes que você desembainhe 765, o 22zinho dele, né? O fato de nunca receber as boas-vindas ao mundo masculino por homens mais velhos é uma ferida no coração de todo o homem. De todo o homem.
O perigo principal de ser pai hoje é que pais não têm o senso vital do poder de ser pai que eles tinham no passado. Por causa de muitas pressões da sociedade, o pai perdeu a confiança em quem ele é naturalmente, de que ele é naturalmente importante aos seus filhos, que ele tem o poder de influenciar seus filhos, de guiá-los e ajudá-los a crescer. Ele não está confiante que ser pai é uma parte essencial de ser masculino e o foco legítimo da sua vida. Porque a gente tem uma sociedade que engrandece, e não estamos dizendo que não deva ser engrandecido, a figura da mãe. Por que que a figura da mãe hoje tem sido tão engrandecida na sociedade? Alguém me responde. Por causa do quê? Por causa da ausência da figura paterna. Se alguém não é homem, alguém tem que ser. Será que vocês me entendem? Se o banana não é homem, alguém tem que ser. Se aquele infeliz decide trocar sua família por causa de uma prostituta, alguém tem que assumir a paternidade na sua família. Alguém tem que ser homem e permanecer. Por isso que a mulher tem recebido o valor que tem recebido, sendo engrandecida como mãe. Por quê? Porque o bando de geração de bundas moles, de pais que nós temos, abandonaram suas famílias. Quantos aqui são frutos de divórcio? Levante as mãos. Só isso? Oh, tá bom aqui o negócio hoje à noite. Mas a realidade é uma tragédia, gente. Para cada 2 casamentos hoje, um termina em divórcio. Cada 2 casamentos, um termina em divórcio. Isso em 1990. Ou seja, faz 20 anos que foi a última vez que esse censo foi levantado. Hoje eu não sei não como é que está essa realidade. Não há muito na vida que crianças não possam encarar com a mão forte de seu pai envolvendo suas mãos seguramente. E enquanto está fazendo isso, com a outra mão segura na mão do seu Pai Celestial. Deixe que Ele seja, Deus seja a sua confiança, sabedoria e estabilidade quando você não as consegue achar por si próprio. Deixe a força do Pai Celestial arrastá-lo nos morros da vida até vocês pararem juntos, rindo e apanhando fôlego na varanda da eternidade. Amém? Quando o Pai terreno falha, nós temos um Pai presente, que é o Pai Celestial. Esse jamais nos decepcionará. O problema é que hoje tem uma geração que se decepciona muito com Deus. E eu acho que o grande problema dessa geração que tem se decepcionado com Deus é o fato de que o conceito acerca de Deus está errado. O pai que nós temos não é um pai que mima filhos. Não é um pai que nos protege de cair, de se machucar, de se sujar. Pelo contrário, é um pai que tem um interesse acima de todas as coisas de tornar a todos nós seres humanos fortes, filhos prontos a encarar a vida, filhos que precisam experimentar de alguma forma todos a dor e o sofrimento para se tornar mais forte. Vocês acham que quem aguenta mais uma vida lá no meio da cangaça lá do Nordeste, lá no meio lá da seca lá, quem que aguenta mais? Alexandre, não estou falando mal, estou falando uma verdade, né? Lá no meio lá só tem cactos e camaleão, não tem água. Põe um curitibano lá para ver o que acontece. Quanto tempo você acha que aguenta um curitibano lá no meio né? 5 horas? Desce do avião, já morre, pum, cai duro no aeroporto. Lá em Maceió, chega em Maceió, pum, cai duro. Não é interessante isso? Por que um nordestino aguenta mais lá? Por quê? Porque ele está lá experimentando aquela realidade, está acostumado com aquilo. Também se colocar um nordestino desse lá no frio do Rio Grande, morre duro também, né? Cai duro. O Alexandre, você é exceção, cara. Deus é esse Pai que permite que você passe pelas lutas, pelas dificuldades para te ensinar alguma coisa. Ele quer que você seja forte. Todas as coisas que eu tenho passado na minha vida, eu não tenho muito do que reclamar acerca de Deus, porque para comigo, pelo menos, Ele tem sido muito gracioso. Tudo que eu tenho passado na minha vida tem servido sempre, de alguma forma, como experiência. Aquilo que eu disse há uns 3 domingos atrás, quando eu disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus,
Vocês lembram quando eu falei sobre isso? Tudo coopera para o bem de quem? De quem ama. Ou seja, quem não ama, o que acontece? Não coopera. É simples o raciocínio que Paulo está tratando ali. Tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Se você ama Deus, todas as coisas vão cooperar de alguma forma. Mesmo que eu não possa entender, de alguma forma, eu vou compreender. Agora, quando não ama a Deus, quando não se ama a Deus, nada coopera. Qualquer coisa é argumento para que a gente chute o balde. Que oração? 8:12. Já estou encerrando. Faltam umas 4 páginas aqui. Homens, escutem o que eu vou falar. Homens, levantem a cabeça aí onde você estiver aí. E olhem para mim aqui. Estou falando para você. Você que é masculino. Você que herdou do Pai eterno a graça de ser homem. Escutem o que eu estou falando para vocês nessa noite. Você e eu estamos influenciando gerações que virão. Amém? A vida de um homem realmente marca seus filhos, netos, bisnetos e mais e mais. Eu e você teremos ido por muitos e muitos anos, e as gerações permanecerão sendo influenciadas pela tua vida, sendo vivida 100% como homem nesse mundo. Assim como o homem que nega a sua masculinidade está condenando as gerações que estão vindo. Essas gerações que estão vindo estão sendo condenadas por homens que têm fugido da sua masculinidade. Homens que não têm sido homens. Eu não me importo se meu pai não foi tudo aquilo que deveria ter sido na minha vida. Porque isso daí já está tratado. Eu permaneço aqui lutando todos os dias contra toda aquela herança que foi deixada na minha vida e no meu caráter. Ausência, preferências. Era muito mais preferível estar na frente de uma televisão assistindo o jornal do que gastar tempo com o filho. Hoje eu estou em casa assim, o Gabriel ele vem e fala assim: pai, vem assistir um desenho comigo. Eu largo tudo. Largo tudo. Largo tudo. Exatamente tudo. Tudo. Saio de onde eu estou, contra todas as minhas forças e vontades, porque tudo que eu não quero é estar ali, assistindo desenho. Tudo o que eu quero é estar na frente do meu computador, fazendo as minhas coisas, vivendo a minha vida, investindo a minha vida nos outros, menos nele. É tudo o que eu quero, porque eu tive uma herança que veio disso, porque tudo era mais importante do que eu. Qualquer coisa era mais importante do que eu. Eu saio de onde eu estou, sento lá e eu tenho uma condição para assistir desenho com ele. Sempre eu falo. Tenho uma única condição para assistir desenho com ele: que ele fique grudado em mim. Daí ele vem, gruda em mim, a gente fica que nem 2 caranguejos assim, grudadinhos assim. Grudadinho, e eu fico lá assistindo lá os desenhos com ele. Rindo com ele, dando gargalhada. Você é um homem que Deus chamou para ser homem. Aquilo que o mundo tem definido como masculinidade aí fora está muito longe de ser aquilo que Deus proporcionou. O que Deus sonhou um dia para todos os homens. Sabe, mulheres, cuidado com quem vocês estão escolhendo para casar um dia. Pode olhar para esse banana do teu lado aí, ó. Cuidado. 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 Principalmente, olha em casa como é que ele trata a mãe dele, viu? Principalmente isso. Olha em casa como ele trata a mãe dele. Fatalmente ele vai te tratar 10 vezes pior. Se ele é um homem que em casa ele honra pai e mãe, respeita, sabe? Já está acertando.
Agora, se esse cara é o cara que quando ele chega em casa abrir as portas do inferno, tá vendo? Cuidado com esse indivíduo. Então comece sua própria herança desta geração em diante. Mude o curso do rio, mude as tendências, mude o seu mundo. Isso pode ser feito. Seja homem, fique firme na fé, haja em amor, mas acima de tudo, seja um homem segundo o coração de Deus. Para mim, Davi foi longe de ser um homem segundo o coração de Deus. Eu não sei por que está isso na Bíblia. Um dia eu quero entender, porque aquele ali fugiu todos os parâmetros a respeito de ser homem. Não sei. Por que que os autores, quando escreveram, colocaram lá, e Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque foi um homem cuja história com seus filhos, com suas esposas, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, foi uma vergonha. Se eu fosse Deus, eu tirava Davi da Bíblia. Aquele ali, principalmente, eu não deveria ter entrado nunca, mas está lá. Sabe por que Davi está lá? Porque quando eu olho para a tragédia de Davi, eu olho para a minha vida, eu penso, bom, se Deus amou esse cara, então, se Deus amou esse cara, eu vou para a galera. Entendeu? A galera no bom sentido. Não gaste energia preocupando-se com o que você não recebeu na sua família de origem. Não gaste sua energia com isso. Não gaste seu tempo procurando culpados. Apontar o dedo nunca ajuda. O que eu estou falando para vocês não é porque eu quero apontar para algo do passado. Que eu quero apontar para o futuro. A minha ênfase é apontar o futuro. É apontar que agora, a partir de mim, a partir de você, uma nova história seja construída. Que a gente seja essa geração de pais que amaram seus filhos com toda a sua totalidade. Sabe, que a gente possa formar aqui dentro dessa igreja. Que os casamentos que estão se formando aqui, os casamentos que virão, e os que não virão, só a graça. Mas os casamentos que virão, e os que estão, que a gente seja essa geração de pais, que não precisem cantar essa música que acabou de ser cantada aqui. Essa música é uma tragédia. Ela é proposital. Não trouxe ela aqui porque eu quis fazer uma promoção para o Fábio Júnior. Ela foi proposital. Porque essa música, ela fala, ela denuncia alguma coisa. Ela denuncia uma realidade na minha e na tua vida. Poucos aqui não vivenciam essa realidade. Poucos aqui. A sua grande maioria. Mas o que eu queria também dizer é o seguinte, que Deus fala na sua palavra lá em Malaquias 4, 8, se não me engano. Não, Malaquias 4, 5 e 6. Eu queria ler antes de encerrar. E depois eu vou colocar mais um videozinho de 1 minuto para encerrar esse culto. Não é do Rob Bell. Rob Bell já esgotou, foi tudo já. Os que não tem agora ganharam o link lá. O versículo 6 diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu vou ler novamente. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe, para quem tem pai vivo aqui, quem tem um pai vivo ainda, levanta a mão. Graças a Deus. Quem não tem mais o pai vivo, levante a mão. Amém. Amém não. Um amém trágico esse. Amém para quem tem o pai vivo e amém também para quem não tem. Não temos a soberania de Deus, está acima de todas as coisas. Nós temos que confiar nele. Apenas confiar. Para quem tem o pai vivo, galera, independente do que tenha sido a sua herança, ame. Se converta a ele. Sabe? Se converta a ele. Talvez
você seja a salvação do seu pai. Talvez, se a gente não tenha tido da parte dele para com você, se você não tem tido da parte dele para com você o investimento que você sonha como pai, que você possa, em nome de Jesus, encontrar a graça de hoje encontrar a graça de amá-lo ainda assim. Ame seus pais, porque eu gostaria de ter meu pai hoje. Ter meu pai com a mente que eu tenho, com o coração que eu tenho e que eu não tinha na época. Gostaria muito de amar meu pai hoje, de sentar com ele e tomar um chimarrão com meu pai. Eu ouvi um gaúcho da fronteira. Gostaria de sentar com meu pai hoje, beijá-lo, abraçá-lo, mas eu não posso mais. Mas você pode, sabe? Por mais traia que ele possa ser, você pode. Ame ele, mesmo que ele não te ame, na medida em que você gostaria de ser amado, porque com certeza ele te ama, mesmo não sabendo talvez amar. Quero encerrar com esse vídeo. Põe pra gente aí, Fábio. Desliga as luzes.ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเจ็บนิดเดียวเราลูกผู้ชายนะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ผมฉันเองแค่ไปมั่วสมบูรณ์ดนตรีอะร้านละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำเวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ให้ประกันชีวิต Liga a luz para nós. Vocês entenderam o recado, né? Para você que é pai, ser pai é para agora. Não se preocupe com o futuro. Se preocupe com o agora. Deixe o futuro para Deus, amém? Se preocupe com o agora. Seja pai agora. Eu e você precisamos ser pai agora. Para você que é filho, ame seu pai enquanto você o tem. Enquanto você o tem. Eu trocaria tudo que eu tenho para ter meu pai e não o tenho. Feche seus olhos. O propósito maior de Deus no seu reino é a minha e a tua família. O propósito maior de Deus no seu reino é a minha e a tua família. Deus não tem outra prioridade a não ser essa. Nada é mais prioritário no reino de Deus do que a família. Nós precisamos amar aqueles que temos, mesmo que muitas vezes pareça que não o temos. Pense em seu pai agora.
Deus, Pai, eu quero te agradecer, Deus, te louvar pelos pais que foram, por aqueles que já foram, Senhor. Eu quero te louvar. Sei que alguns fugiram, Deus, de qualquer coisa que possa defini-los como pai, a não ser o fato de ter gerado filhos. Mas eu te louvo mesmo assim, Deus. Te agradeço mesmo assim, Deus. E descansa em tuas mãos a compreensão, o entendimento e a soberania sobre isso, Pai. Te agradeço pelos pais que foram pais de verdade, cujo caráter e ainda permanece em nossas vidas, Senhor. Eu quero te louvar pelos pais que ainda estão, alguns errando, alguns acertando, alguns fugindo de sua masculinidade. Que o Senhor possa usar os filhos para serem, Deus, filhos convertidos a eles. Eu peço por nós, pais, que estamos aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, para não fugirmos. Para não fugirmos, Senhor. Para não trocarmos, Deus, a nossa masculinidade, Deus, por um prato de lentilha, Senhor. Que a gente não troque, Deus. Que a gente não troque quem nós somos, Senhor. E eu peço também, Senhor, pelos futuros pais dessa igreja, por esses homens que o Senhor tem levantado nessa geração que está aí, Deus. Que a gente seja homem, Senhor. Que a gente seja, Deus, homens segundo o teu coração. Te louvo por esse dia, Deus, porque hoje a gente pode, Deus, buscar, Deus, na tua palavra, o teu sonho para nós como homens. Muito obrigado, Deus. Guarde todos os homens dessa igreja, Deus. Guarde, Senhor, todos eles. Que eles não se percam, que eles não fujam, que eles permaneçam, Senhor. Que eles se apeguem no Senhor, que eles decidam ser homens, em nome de Jesus. Amém.